pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer por esse auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Boa noite, meus queridos irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para uma doutrinária virtual do nosso querido Prozebem, nossa casa de oração. Desejando que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. E eu vi que já tem gente que chegou aqui. A Bruninha, como sempre, a primeirona. A Lu também, o Napoleão, Renato, Dona Ieda, Ana Luísa, Fabiana. Olha quanta gente bacana, a Geneide, a Ana Paula, a Dulce, a Cleusa, Nadjane, Laércio, Cristiane. Que bom ver vocês aqui, gente. É tão bom ler o nome de vocês. E eu espero que hoje vocês interajam, colocando bastante comentário aí sobre o nosso tema de hoje. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos nos concentrar, fechando os nossos olhinhos, nos colocando numa posição confortável, respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos, nos conectando com a espiritualidade amiga, a equipe de trabalhadores da nossa casa de oração, e também formando entre nós esse circuito de pensamentos, onde nós nos fortalecemos, nos realimentamos para ganhar novas energias, para enfrentar o nosso dia a dia sempre com muita coragem. Amigo e mestre Jesus, nós te agradecemos por todos os ensinamentos que nós recebemos todos os dias, por todos os aprendizados. Agradecemos por estarmos aqui agora, nesse momento, e agradecemos por todas as experiências que nós passamos para o nosso crescimento. Na noite de hoje, nós pedimos que a espiritualidade amiga nos esclareça, nos atenda e traga para nós um novo entendimento sobre o tema da noite, que nós possamos crescer sempre, evoluir sempre. Nesse momento, nós pedimos também para todos aqueles que se encontram em aflição, que os nossos melhores pensamentos possam ser enviados para esses irmãos, para aplacar um pouco a dor, a angústia e o sofrimento. Pessoas que se encontram fisicamente ou emocionalmente doentes, que elas possam sempre ser acolhidas, reconfortadas, socorridas, dentro da vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja.
Vamos lá, minha gente. Vamos então com o nosso tema de hoje, que vai falar sobre o passe, sobre a água fluidificada e o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso, né? Então, vamos trazer aqui um pouco do conhecimento da doutrina espírita, mas também o que de tudo isso está já confirmado ou não do ponto de vista da ciência material, né? Vamos falar sobre os benefícios do passe, da água fluidificada, o que é o magnetismo. São tantas perguntas, né? O que é o biomagnetismo? Quais os efeitos que ele produz? Quais são as bases científicas desses efeitos? Será que tem alguma base científica desse efeito ou será que não? Como é que nós podemos trabalhar para intensificar os benefícios que a água fluidificada e o passe podem trazer? São muitas perguntas, são muitas dúvidas e, como eu disse, vocês fiquem muito à vontade para colocar também as suas perguntas no chat, porque de repente eu pensei em algumas perguntas, mas vocês podem pensar em outras e aí a gente vai construindo juntos o nosso conhecimento aqui. E a gente sempre se pergunta, né? O que acontece quando eu deixo aqui, ó, a garrafinha do lado na hora da palestra, da prece? E mais ainda, e se eu esquecer de pegar? Às vezes, na sala de radiação, Sandra fala assim, olha, mentalize a água na geladeira, mentalize a caixa d'água, e por aí vai, né? Será que isso realmente tem um fundamento? É bom a gente refletir sempre, né? O que acontece se eu quero, por exemplo, tomar um passe, mas o centro espírita está fechado por causa da pandemia? E o tratamento à distância? Será que é a mesma coisa do tratamento na casa espírita? Então, todos esses temas aqui a gente vai passar por eles na noite de hoje, mas antes de começar, vamos fazer aqui a nossa leitura, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós selecionamos o capítulo 26, que é justamente dar de graça o que de graça receber. E o passe, né, principalmente para quem trabalha com o passe, nada mais é do que isso, né? Uma doação que a gente faz, mas que também a gente recebeu de graça. Então, eu vou ler os itens 1 e 2, que estão agrupados aqui num tópico chamado o dom de curar. E eles dizem o seguinte: primeiro, uma citação de Mateus, capítulo 10, que é: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Né? Recomendação do Cristo. E o comentário aqui: dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Se não pagou, ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Demônio era o termo usado na época, né, gente? Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação e muito menos em meio de vida. E por aí a gente já tira várias conclusões e vai pensando a nossa conduta, né? É bom para ter essa orientação sobre a nossa conduta em relação aos dons que Deus nos deu gratuitamente. Muito bem. Então, tratando todos esses temas sobre passe, a água fluidificada, é importante também a gente trazer até que ponto a ciência já avançou para explicar os fenômenos associados ao biomagnetismo. Nós sabemos que a doutrina espírita traz a proposta da fé raciocinada, não é isso? E muitas vezes nós ficamos achando que precisa realmente haver uma explicação científica para todos os fenômenos. E é essa reflexão que a gente vai trazer na noite de hoje. Primeiramente, lembrando as leis de Deus. As leis de Deus são as leis da natureza. E lá no livro dos Médiuns, capítulo 2, Kardec afirma que não existem fenômenos sobrenaturais, ou seja, não existem fenômenos que contrariem as leis de Deus. Ou seja,
tudo que a gente costuma chamar de milagre, e justamente aquele tópico do Livro dos Médiuns se chama sobre o sobrenatural e o maravilhoso, né? Então, vai falar que os milagres, na verdade, fazem parte da natureza, que são as leis de Deus. Só que, na nossa concepção, o que nós costumamos chamar de milagre são o quê? Os fenômenos que a ciência ainda não explica. Então, quando a ciência não consegue explicar, a gente chama de milagre. Só que tem uma diferença aí. Porque uma coisa é ser uma lei da natureza, e a outra coisa é a ciência já conseguir explicar essa lei. Por exemplo, as curas de Jesus, os fenômenos de materialização que a gente via logo no início, né, das manifestações da propagação da doutrina espírita, era muito comum as reuniões de materialização. A própria mediunidade, a comunicação mediúnica, tudo isso, segundo Kardec, está lá no Livro dos Médiuns, faz parte das leis da natureza. Só que a ciência ainda não explica nada disso. De onde a gente pode concluir o quê? Que a ciência ainda não é capaz de explicar completamente a natureza. A ciência que nós temos atualmente. E não tem problema nenhum nisso, gente. Esse é um fato de que todos os cientistas aceitam, de que a ciência ainda não entende 100% a natureza. A ciência, como a gente conhece, é uma descrição humana do mundo, mas é uma descrição ainda incompleta. Os cientistas têm consciência disso. É o que está dentro das nossas possibilidades nesse momento, né, gente? E é importante a gente lembrar que na classificação dos mundos trazida por Kardec, nós estamos ainda no segundo patamar evolutivo. Então, é natural que nós não tenhamos ainda a ciência completamente desenvolvida. Nós somos um mundo de provas e expiações, num processo de transição ainda, começando esse processo transição para um mundo de regeneração, mas ainda com 2 degraus mais altos para alcançar. Depois de chegar ao mundo de regeneração, ainda tem 2 degraus, que é dos mundos felizes e dos mundos celestes. Então, gente, ainda tem muito que evoluir, tem muito que aprender, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista intelectual. E, nesse sentido, o trabalho dos cientistas é muito importante, porque eles vêm ampliar cada vez mais a nossa visão de mundo. E essa visão, gente, já avançou muito. Ou seja, atualmente nós já sabemos de muita coisa que no passado nós não fazíamos a menor ideia. Só para dar alguns exemplos aqui, olha, a cura de muitas doenças, as vacinas são um avanço científico espetacular, os antibióticos. Pense que há, 150 anos atrás não existia antibiótico. Então, tudo isso é contribuição da ciência. São coisas que a gente não encontraria, por exemplo, em um mundo primitivo, né? E eu posso ir mais adiante e falar dos telefones celulares, dos computadores, da internet. Pense, há poucas décadas atrás, se a gente fosse explicar para alguém, seria difícil até encontrar palavras para descrever essas coisas. Como é que eu vou explicar para alguém lá nos anos 70 o que é um tablet? Diga aí. Fica difícil, não tem palavras, né? Vamos imaginar mais ainda. Vamos imaginar uma situação em que você, de algum modo, consegue enviar uma carta para alguém que está vivendo lá em 1950. Mais ou menos o que André Luiz fez com Chico Xavier. Vamos imaginar, então, que você envia uma carta para o passado, descrevendo o mundo de agora. Como é que você explicaria o telefone celular? A TV de plasma? Como é que você explicaria uma live no YouTube? Que palavras você usaria para explicar uma live no YouTube? Fala sério. E vamos combinar, gente, que nós mesmos não sabemos os detalhes de como essas coisas funcionam. A gente conhece as palavras, é normal para nós, mas como é que funciona em detalhe mesmo, né? Pois é exatamente esse dilema que a espiritualidade vive quando vem trazer informações sobre muitos fenômenos que fazem parte das leis da natureza,
mas a nossa ciência ainda não consegue explicar. E um dos recursos que a espiritualidade usa é tentar fazer uma comparação com o que a gente já sabe, para ver se dá uma ideia, explicar mais ou menos. Então, por exemplo, lá no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, ela vai dizer assim, ó, os sentimentos superiores, tais como o amor, a solidariedade, a confiança, a bondade, a ternura, a caridade, a fé, esses sentimentos superiores podem corresponder à presença de fótons no organismo, enquanto que os negativos ou primários, como o ódio, o ressentimento, o medo, a angústia, a raiva, o ciúme, a inveja, podem representar-se como elétrons, assim propiciando bem ou mal-estar conforme a onda mental em que o indivíduo estacione. Aí você para e fala assim, meu Deus do céu, essa linguagem dela, ela está tentando trazer para uma linguagem que a gente conhece, de fótons e elétrons, e mesmo assim a gente não domina muito, né? Ela está comparando os bons sentimentos com fótons e os maus sentimentos com elétrons. Mas veja que ela usa a palavra podem corresponder. Quer dizer, não é exatamente, é só para dar uma ideia de que os bons sentimentos são leves e os maus sentimentos são pesados. Não quer dizer que bom sentimento é fóton e mau sentimento é elétron, gente. Quem interpretar o pé da letra vai correr o risco de se equivocar nessa interpretação. Então, eles usam muito essa comparação. Seria a mesma situação, por exemplo, da gente tentar explicar o WhatsApp para uma pessoa que só conhece telefone fixo e nunca viu na vida um telefone celular. Vá vendo aí, como é que você explicaria o WhatsApp para essa pessoa? Complicado, né? Você poderia dizer assim, olha, é assim, é igual telefone fixo, mas é pequeno, dá para carregar no bolso, dá para escrever e não precisa do fio. E talvez aquela pessoa, na hora que a gente fala, a gente sabe o que está falando, né? Mas a pessoa que está ouvindo, às vezes, vai interpretar de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque, na realidade dela, aquilo que a gente está descrevendo não existe. E a realidade dela, portanto, é mais limitada do que a nossa. Então, vocês percebem a complicação da espiritualidade trazer informações que a gente ainda não domina do ponto de vista científico, mas muita coisa é trazida, gente. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, ele tenta explicar para a gente os detalhes de como é que funciona a mediunidade. Tadinho, que tarefa! E ele vai fazendo comparações com o que a gente conhecia na época, que era assim, estação de rádio, televisão de válvula, essas coisas da época do livro Mecanismos da Mediunidade. E muita gente atualmente acha esse livro extremamente difícil. Por quê? Bom, porque, em primeiro lugar, a nossa realidade ainda é limitada para entender os mecanismos da mediunidade. E segundo, porque os exemplos que ele dá são da ciência do século passado. E aí piorou ainda, porque muita gente nasceu depois, nem conheceu o que é uma televisão de válvula. Eu mesma não conheci. Bom, no livro Missionários da Luz, de 1945, André Luiz, ele vai trazer também informações que causaram muito escândalo na época. Ele vai dizer que a glândula pineal, a nossa glândula pituitária, ela secreta hormônios, ela libera hormônios para o organismo. Só que, naquela época, os médicos eles não acreditavam que a pineal tinha alguma função na pessoa adulta. Então, eles ficaram horrorizados com essa declaração de André Luiz. Mas aí o que acontece? 13 anos depois, eles descobriram que realmente a pineal secretava um hormônio chamado melatonina. Hoje em dia é um fato comum que a gente conhece, mas na época em que André Luiz falou, ele teve dificuldade para passar essa informação. Então, quando você vai ler, é um palavreado assim, ele dá 1000 voltas para dizer que a pineal secreta um hormônio. Então, gente, é isso que nós precisamos ter em mente, que a nossa ciência é limitada, ainda não explica tudo,
e vamos ver em relação ao passe e a água fluidificada como é que fica. Tem muita coisa que a espiritualidade traz e a ciência ainda não comprova. E outras coisas que já são comprovadas de fato. Então, é isso a nossa reflexão de hoje. Nós vamos procurar trazer o que nós sabemos até agora e, como eu disse, né? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí no chat, alguma perguntinha, deixa eu ver. A Viviane está falando aqui. O Coconé falou, imagine quando não existia anestesia. Era complicadíssimo, né? A pessoa tinha que ser embriagada, né? Aí eles davam alguma coisa para cheirar também, para poder fazer a cirurgia. De lasca, ainda bem que já existe, né, gente? Ufa. Pois é. Então, vamos lá. Vamos falar do passe. Primeira coisa. Nas obras de André Luiz, ele vai citar o passe magnético em diversas situações. Não tem um livro em que ele não fale do passe magnético. Mas vamos dar um exemplo aqui. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, onde ele descreve o desencarne de Dimas. Um dia desse, Bruninha e Vivi falaram aqui sobre o desencarne de Dimas, né? E lá no livro a gente vai ver o seguinte, a esposa de Dimas, ela tinha criado, através do pensamento dela, como se fosse uma rede prendendo o perispírito de Dimas ao corpo. Lembra que a gente falou de construções mentais também, há uns 15 dias atrás? Pois é, ela tinha construído mentalmente essa rede prendendo o Dimas. E André Luiz, então, ele vai aplicar passes dispersivos para retirar aqueles fluidos e libertar Dimas. Em seguida, a enfermeira Luciana, que também fazia parte da equipe, e o padre Hipólito, eles vão criar uma redoma de proteção para Dimas, enquanto o instrutor Jerônimo, ele vai aplicar passes no centro de força coronário, o chakra coronário de Dimas, que fica aqui, ó, no alto da cabeça. E ele vai infundir ideias de consolo para que ele converse e tranquilize a esposa. Tudo isso ação magnética. O que mais? Lá no livro Nosso Lar, nós vamos ver André Luiz magnetizando a água para que o marido da ex-esposa dele na Terra pudesse tomar e se curar de uma enfermidade. Inclusive, quando Narcisa chega para ajudar, ela vai também buscar fluidos vitais em árvores para colocar ali naquela água e promover a cura daquele doente. Então, gente, da mesma forma, a magnetização ou a fluidificação da água é uma prática que a gente vê em várias situações, né? A gente ouve falar da água benta em algumas religiões e na casa espírita, a água fluidificada. E nós sabemos que essa água fluidificada, que a gente deixa a garrafinha aqui, ó, para fazer a prece, ela pode nos ajudar em questões de saúde física e também saúde espiritual. Da mesma forma que ela pode fortalecer o nosso sistema imunológico. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é, afinal, o magnetismo? E para entender melhor o que é o magnetismo, a gente usa muita palavra, mas às vezes não sabe definir muito bem. A gente vai olhar lá no Livro dos Espíritos, na questão 65, onde a espiritualidade vai nos trazer que o magnetismo é um fluido ou energia radiante originário do fluido cósmico universal e que se expressa de diferentes formas. Tem o fluido animal, tem o fluido espiritual, vegetal e o mineral. E o próprio Kardec, ele era magnetizador. Então, ele era um estudioso do biomagnetismo, no caso. Ele estudou e ele propôs a ação e a intervenção dos espíritos no tratamento magnético. E desse modo, sendo o codificador da doutrina espírita, o passe e a água magnetizada, eles acabaram sendo incorporados também no movimento espírita. Basicamente, o passe, então, é uma transmissão de fluidos, se a gente olhar para essa definição de magnetismo. Um fluido que Kardec às vezes chama de fluido magnético, às vezes ele chama de fluido elétrico animalizado, às vezes ele chama de fluido vital, e ele pergunta para a espiritualidade, sim, qual que é o melhor termo que eu posso usar? A espiritualidade responde assim, olha, você usa o termo que você quiser, o importante é o sentido da coisa.
porque os espíritos pouco se importavam com as palavras que a gente ia definir. Mas ele estava tentando dar um nome para esse fluido, ele estava tentando pegar uma ideia que os espíritos transmitiam e adaptar essa ideia aos conceitos e às palavras que ele tinha à disposição naquela época. Era o que ele tinha. Então, nós vamos aqui chamar de fluido magnético ou fluido vital, que é a mesma coisa. Nos seres encarnados, nós temos o fluido vital ou fluido magnético. Mas aí a pergunta, e os desencarnados não tem nada não de fluido? Tem também. Eles vão ter o mesmo princípio, só que é mais etéreo, gente. Por quê? Porque eles estão fora do corpo da carne. E ainda, se forem espíritos superiores, esses fluidos vão ter maior qualidade. Justamente vão ser, por quê? Porque eles vão ser modulados pelos pensamentos dessas entidades. Se vocês se lembram lá na palestra que a gente fez sobre construções mentais, nós falamos que o pensamento é matéria e que a qualidade dos nossos pensamentos vai definir a qualidade do nosso halo vital. Esse halo vital que a gente costuma chamar de aura. Pois então, a nossa aura é formada por esses fluidos. Nós, encarnados, nós possuímos o fluido magnético, que é mais denso e que nem sempre é tão puro, porque vamos combinar, nosso pensamento também não são grande coisa o tempo todo, né? A espiritualidade superior possui o fluido espiritual, que é mais etéreo e mais purificado. E as plantas, os animais também vão possuir esse fluido, mas com características diferenciadas. Tudo tem a sua função, mas são coisas diferentes. Tá certo. Até aqui tudo bem. Mas e na hora do passe? E na hora da fluidificação da água? Bom, em relação ao passe, o Livro dos Espíritos, ele fala lá na questão 424 que o nosso magnetismo pode reatar laços e restituir a vida a um ser que morreria se não fosse socorrido. Veja, gente, morreria, mas ainda não morreu, tá? O cordão prateado que une o perispírito ao corpo físico ainda existe, então a pessoa pode receber o fluido vital e vai dar uma moratória para essa pessoa, ou seja, vai dar um prolongamento da vida na carne. E as condições básicas para isso? Está lá também, na mesma questão, são a fé, a oração e a vontade. E nesse processo tem uma colaboração entre encarnados e desencarnados para intensificar essa ação magnética. Tem um caso assim, um exemplo disso acontecendo, né? Uma pessoa quase à beira da morte que recebe essa injeção ainda de fluido vital para poder aguentar mais um pouco na carne. Está narrado lá no capítulo 7 do livro Missionários da Luz, em que André acompanha o instrutor Alexandre num trabalho de revitalização de um senhor que estava prestes a desencarnar. E ele faz isso com o auxílio de um colaborador encarnado que estava ali em desdobramento pelo sono, mas ele ressalta que esse colaborador encarnado precisaria ser uma pessoa equilibrada para poder prestar esse auxílio, para ter uma qualidade mínima ali do fluido vital dele, que ele ia doar. Então, quem ainda não acompanhou esse estudo, gente, de Missionários da Luz, procura aqui no canal do Prozebem, que tem as pastas com todos os estudos, né? Cada pasta de um estudo e cada uma dessa pasta tem todos os vídeos. Vale muito a pena estudar esse livro, tá? Missionários da Luz. Bom, como pode haver colaboração entre encarnados e desencarnados, a gente então classifica o passe em 3 categorias. Tem a primeira categoria, que é o que a gente chama de passe magnético. Algumas casas espíritas empregam esse passe magnético, mas não são todos. O Prozebem não utiliza. Por quê? Nesse passe magnético vai atuar somente o fluido do passista encarnado. O que nós temos na nossa casa espírita é o que a gente chama de passe espírita, onde atuam os fluidos combinados do passista encarnado e do espírito. E, finalmente, a gente tem o passe espiritual, como é descrito em vários livros de André Luiz, né, onde vai atuar somente o fluido dos espíritos.
E aí a gente para e pergunta, e o passe à distância? É a mesma coisa do presencial? Será que é? É só usar a fé raciocinada mais uma vez, para a gente lembrar que esses fluidos, eles são matéria sutil, comandados pela nossa mente. Então, no momento em que a gente faz a prece por alguém, nós vamos ver que é a mesma coisa, sim. Inclusive, as equipes espirituais, ao invés de estar atuando somente no centro espírita, elas podem estar nesse momento visitando a gente nas nossas casas. Tudo, gente, de acordo com a nossa necessidade, o nosso merecimento. Mas, sim, nós continuamos recebendo ajuda, mesmo com a casa espírita fechada por conta do isolamento social. Falamos do passe, vamos falar da água. Em relação à água, Emmanuel, ele afirma que a água que recebeu ação magnética torna-se base pura para a medicação do alto, para a medicação divina. Então, é possível que a água pura se torne remédio? É possível. E no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos chamar a atenção para esse fato através de diversos exemplos. Só para dar um aqui. Ele observa que uma molécula de água ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio, formando aquela famosa fórmula, né? H2O. Mas, em cada molécula, se a gente acrescentar somente um átomo de oxigênio, ao invés de água, nós passamos a ter água oxigenada, que é completamente diferente da água, que é corrosiva, que não dá para beber. O que ele quer dizer com isso? Que as modificações mínimas que ocorrem na água, elas podem trazer grandes mudanças nas suas propriedades. Então, é possível, sim, modificar as propriedades da água para que também ela se torne remédio com mudanças sutis, mudanças muito pequenas. Um outro exemplo que a gente tem é o de Jesus nas bodas de Caná, onde ele vai atender um pedido direto da sua mãe e vai transformar a água em vinho para o casamento. Vocês conhecem essa história. E para isso ele somente disse que enchessem as talhas com água e transformou essa água em vinho. E esse foi o primeiro fenômeno considerado como um milagre de Jesus, mas na realidade ele usou o seu fluido magnético para fazer essa transformação. E pensando bem, ainda bem que a gente não tem essa capacidade como a de Jesus, porque possivelmente a gente não teria sabedoria para usar. Mas Kardec afirma que isso, primeiramente, não é um milagre, isso é sim um fenômeno e que faz parte das leis da natureza. Ou seja, um dia a gente vai conseguir fazer também, né? Depende só do nosso estado evolutivo. E a nossa pergunta em relação a isso é: o que diz a ciência humana? A ciência humana já consegue explicar esse tipo de transformação? E a resposta, muita gente está achando que a resposta é não, mas a resposta é em parte. A ciência humana consegue explicar algumas coisas, mas não consegue explicar tudo. A ciência humana ainda não chegou no ponto, por exemplo, de explicar como é que Jesus transformou a água em vinho, mas já consegue afirmar que a água submetida a um campo magnético muda as suas propriedades físicas, como a tensão superficial, ponto de fusão e ebulição, pressão de vapor, condutividade elétrica, um bocado de coisa, gente. Tudo isso foi medido por pesquisadores lá da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. E tem outras pesquisas que relatam que a água magnetizada foi testada em coelhinhos, cachorrinhos, e ela apresentou propriedades iguais à do analgésico. Olha aí, Poconé, anestesia com água magnetizada. Já pensou se a gente fosse evoluído, né? E que foi capaz de curar feridas, fazer até sementes germinarem mais rápido, gente. E também já foi observado que a água magnetizada facilita o processo de cicatrização, tá? Aumenta a ação de analgésico, aumenta a ação de cremes hidratantes. Já pensou uma coisa dessa? Tem uma tese, gente, de doutorado de 2012 da Universidade Federal de Viçosa, na área de medicina veterinária, em que foram comparados processos de cicatrização em coelhos, tá? Feridas em coelhos. E o que se observou?
que essas feridas tratadas com água mineral cicatrizavam depois de 20 dias, enquanto que as feridas tratadas com água magnetizada conseguiam cicatrizar em 13 dias, ou seja, 7 dias a menos. E aí os cientistas foram atrás de tentar entender por que isso acontecia. E perceberam que a água no seu estado líquido não é formada por moléculas independentes, e sim por moléculas que ficam agregadas, coladinhas umas nas outras. Aí, o campo magnético, ele fornece energia para quebrar esses agregados. E o que resulta? Em estruturas menores e mais simples. E um dos efeitos é que essas estruturas têm maior capacidade de atravessar a membrana das células, provocando uma maior hidratação, fazendo toda a diferença na cicatrização e vários outros efeitos. São avanços da ciência, gente. Olha que coisa bacana. Não, muitos avanços. Mas tudo isso, gente, foi observado em campos magnéticos de laboratório, de alta intensidade. Nós ainda não estamos falando aqui do fluido magnético a que a espiritualidade se referiu. Nós não estamos falando do magnetismo humano ainda. Nós vamos começar a falar disso agora. E a pergunta é: o biomagnetismo já foi detectado pela ciência? E a resposta é: com certeza, tanto que ele é usado em exames de ressonância magnética. Já ouviram falar, né? É um exame super importante, muito útil, principalmente quando a gente quer fazer imagem de tecido mole do nosso corpo, porque esses tecidos possuem bastante água, tá? E o exame de ressonância, ele vai justamente usar o magnetismo dos átomos de hidrogênio que estão lá nas moléculas de água, nossa, juntamente com o oxigênio, né? E hoje em dia também, os cientistas já estão desenvolvendo um equipamento chamado magnetocardiograma. Parece com eletrocardiograma, só que é magnetocardiograma. Ele vai conseguir ver o funcionamento do coração através do nosso biomagnetismo. Bom, a ciência sabe também que os animais possuem biomagnetismo, né? Tem aquelas aves migratórias que seguem o campo magnético da Terra. Tudo isso a ciência já sabe. Gente, tem também um outro equipamento, tá? Que é um equipamento para tratamento de depressão, tá? Que se chama estimulação magnética transcraniana, em que se coloca um indutor magnético sobre a cabeça do paciente. Inclusive, aqui em Aracaju já tem esse tratamento. Quer dizer, a ciência já reconhece muita coisa dos benefícios do magnetismo sobre a nossa atividade mental. Mas aí tem somente um pequeno detalhe que ainda não conecta o conhecimento científico com a doutrina espírita, que é um detalhe muito importante e que nós precisamos prestar bastante atenção. Nos estudos de laboratório com a água magnetizada, os campos magnéticos são altíssimos, enquanto que o biomagnetismo, que é também medido em nós, ele tem intensidade muito baixa. Então, segundo os cientistas, não seria suficiente para produzir o efeito de magnetização da água. Um outro fato que a ciência ainda não mediu é a influência do nosso pensamento e da nossa vontade sobre esse processo todo. Então, por enquanto, nós temos aí essa lacuna entre as medidas concretas que os equipamentos científicos podem fazer e as informações da espiritualidade. Nós vamos evoluir, nós vamos chegar, mas nós não sabemos ainda quanto tempo nós vamos preencher essa lacuna e tem gente que acha que nem vai ser preenchida, tá? Bom, tem muita coisa que já é explicada. Por exemplo, os cientistas já observaram mudanças na nossa atividade cerebral quando a gente reza. O próprio SUS, ele já adota desde 2018 o passe como uma das práticas complementares no tratamento dos doentes. Então, já se conhece o resultado. O que não se sabe ainda é o mecanismo. É isso que falta, então, a ciência explicar. E muitos argumentam que a ciência não vai conseguir explicar, porque a ciência trabalha com o material e a questão do magnetismo é uma questão imaterial. Bom,
Isso aí há controvérsias, né? Mas, gente, um cuidado e uma questão que surge que é muito séria, que a gente precisa ficar muito atento, é o seguinte: com toda essa lacuna científica, surgem pessoas que tentam preencher essa lacuna, tá? Com afirmações sem base científica. Só para dar um exemplo aqui, olha, circula pela internet e existem livros sobre uma pessoa que estudou cristais de água. Eu não vou nem citar o nome da pessoa, mas vou dizer que é um japonês. Ele pegava, por exemplo, uma garrafa de água e colava um papelzinho escrito amor. Já em outra garrafa, ele colava um papelzinho escrito ódio. Aí ele congelava essa água e ia observar os cristais de água no microscópio. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa história. E ele dizia que a água com a etiqueta amor formava cristais bonitos. E a outra, com a etiqueta escrito ódio, formava cristais feios. E a mesma coisa para a água em ambiente de música clássica, de heavy metal e por aí vai. Já ouviram falar, né? E aí todo mundo fala, então não resta dúvida sobre o poder da palavra e tal. Mas, minha gente, vamos raciocinar um pouquinho. Se isso fosse verdade, era só você pegar cada ser humano e entregar uma camiseta escrito amor para esse ser humano e estava tudo resolvido, gente. Por quê? Porque 70% do nosso corpo é água. Nós somos uma garrafa d'água ambulante. Só que isso não faz o menor sentido, porque a água não sabe ler. Como é que a garrafa escrita amor ia ter uma água diferente da outra? E o pior é que agora existem sites na internet onde as pessoas podem comprar filtros de água com a palavra amor em alto relevo e pagam um preço 20 vezes maior do que o mesmíssimo filtro sem a palavra. Quer dizer, é pura enganação e, infelizmente, muita gente acredita. E a história que não é contada é que esse japonês, que eu não vou falar o nome, na verdade, ele fez milhares de fotos dos cristais de água e tinha foto feia e foto bonita dos cristais nas duas garrafas. Mas ele escolheu somente a que estavam de acordo com a hipótese que ele queria confirmar. Para a garrafa escrita amor, ele escolheu só as fotos bonitas. E para a garrafa escrito ódio, ele escolheu só as fotos feias. E aí, nesse ponto, ele quebrou o método científico. Por quê? Ele adulterou os resultados. O cientista não pode alterar o resultado para chegar à conclusão que ele deseja, porque aí não é mais ciência. Mas ele publicou livros, porque hoje em dia qualquer pessoa pode pagar para publicar um livro, gente. E aí vem a extrema importância da gente ler as obras fundamentais da doutrina espírita para adquirir uma base sólida, ter senso crítico antes de ler as outras coisas. E também aproveitar para ler as obras de Emmanuel, ler as obras de André Luiz e outros autores que são fiéis aos princípios da doutrina espírita. E indo para André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, o que ele fala? Ele fala que o poder de cura dos fluidos magnéticos depende das ordens automáticas da nossa consciência profunda. Ou seja, o fluido magnético pode curar o corpo físico de várias moléstias, mas é a nossa mente que vai comandar esse processo. É a mente que abre as portas para que o passe tenha uma ação sobre nós. E por aí a gente vê que não basta só pegar uma camiseta escrita amor, não basta só uma etiqueta numa garrafa. É preciso que a nossa consciência profunda dê o comando de cura. Nas palavras de Jesus, tua fé te curou. Se eu quero, se eu acredito, se eu sei que eu mereço, eu vou me permitir ser curado. Eu vou me harmonizar com o fluido salutar que eu estou recebendo e assim eu vou permitir que a cura aconteça, né, gente? E nesses tempos de isolamento social, em que a gente não pode estar presente na casa espírita, mesmo assim nós temos a possibilidade de buscar harmonia na hora da palestra, logo em seguida com o momento de radiação que acontece toda segunda, quarta e sexta, né? Já sabendo que é a qualidade dos nossos pensamentos que vai determinar a eficiência do passe. E, gente, esse passe, Jesus, ele transmitiu de várias formas, tá? Ele transmitiu através de um toque de mão, ele só tocando a cabeça da pessoa, ele fazia a cura de longe, como no caso do servo do centurião, né? Lembra do centurião que foi pedir a cura para o seu servo? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. E ele nem falou que Jesus devia ir na casa dele, ele falou, Senhor,
eu não sou digno que entres em minha casa, mas dizer uma só palavra e o meu servo será curado. E aí, dessa forma, aconteceu. Jesus falou, pode ir, que ele está curado. Então, as pessoas eram curadas apenas ao tocar as vestes do Cristo. E por que algumas tocavam e eram curadas e outras tocavam e não eram curadas? Porque a cura só era efetiva a partir do esforço próprio das pessoas. E por isso, além de dizer sua fé te curou, Jesus também falava, vá e não peques mais, para alcançar e reter essa harmonia com Deus, né? Para a gente se concentrar no nosso bem e no bem do próximo. E quanto mais a gente abandona os sentimentos negativos, mais a gente vai estar próximo dessa harmonia com Deus. Mais leve a gente vai se sentir como os fótons lá que Joana de Ângeles falou. A vida vai continuar tendo desafios? Vai. Vai ter situações complicadas? Vai também. Mas nós vamos estar firmes para enfrentar e assim nós vamos crescendo, né, gente? E por isso, eu até pedi para Alexandre colocar essa musiquinha, ele colocou no início e vai colocar aqui no final de novo a música de Carlinhos Conceição, que fala justamente sobre o passe. E daqui a pouquinho nós temos o nosso momento de irradiação, né? Então, fiquem um pouquinho mais, ouçam a música, e aí quando são 20h14 agora, quando der 20h20, vai abrir a sala virtual para a nossa irradiação. Tá certo, meus queridos? Então, finalizando, deixa eu ver aqui os comentários. A água fluidificada alivia muitos sofrimentos, muitas dores. Mário está aqui comentando também. Sempre é bom, aconselhável que a gente cultive bons pensamentos para estarmos receptivos aos bons fluidos, sem dúvida alguma. Então, para alimentar os nossos bons pensamentos, vamos orar, né? Fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus pelas dádivas do conhecimento, pelas informações que nós recebemos da espiritualidade, que se esforça tanto para que nós possamos entender pelo menos um pouquinho. Mas a principal mensagem é a mensagem que Cristo já nos traz há mais de 2000 anos. Que é nos melhorando, que a gente vai melhorar também toda a qualidade do nosso organismo, seja ele físico ou seja ele imaterial. Amigo Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos reunidos hoje nessa doutrinária virtual. Que nós possamos alimentar sempre a fé raciocinada, que nós possamos buscar sempre novos conhecimentos, mas principalmente que nós possamos estar sempre em harmonia conosco mesmo e com as pessoas à nossa volta. Nós possamos nos esforçar para levar o seu evangelho à prática, observando os nossos defeitos e tentando reajustar para que eles se tornem qualidades. Para que mais tarde a gente possa também, amigo Jesus, para que a gente possa ser digno de se chamar seus apóstolos. Fica conosco. Que a sua paz faça morada no nosso coração, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. É isso aí, meus amigos. Muito boa noite. Que a gente continue com disposição e bom ânimo. E que a paz do Mestre permaneça sempre conosco. Boa noite e até a próxima. Daqui a pouco a gente se vê na irradiação. Estão sempre em volta da gente, graças a Deus. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz
energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe confere humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer por esse auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos.